Olá pessoal, aqui é o Velgas. Hoje, sexta-feira, 24 de junho de 2022. É o dia número 112, ou 70º, 12º dia da invasão imoral e criminosa russa na Ucrânia. É exatamente 4 meses que o ditador Vladimir Putin, em nome da Rússia, invadiu a Ucrânia, provocando o maior conflito na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Quero pedir a vocês, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com as suas redes sociais. As tropas ucranianas provavelmente vão se retirar da cidade de Severodonetsk. Eles já perderam o centro da cidade e estão no subúrbio, até por uma questão tática e estratégica, né? Que a cidade hoje ela já está majoritariamente ocupada pelas hordas russas no leste de Donbass. Disse o governador regional nesta sexta-feira. Os russos já dominam o centro da cidade, como eu disse, e os soldados ucranianos então estão lutando na periferia. Os combates continuam, ou seja, a Ucrânia não recuou para a periferia, desistindo ainda, mas acredito que taticamente e estrategicamente vai ter que deixar a cidade. O governador de Luhansk também, o senhor Serhiy Gaidai, disse que as forças ucranianas já receberam ordem para saírem para novas posições, mas não sabe ainda se as novas posições eles já estão nelas. As autoridades da cidade de Kharkiv, a noroeste de Kharkiv, disseram que os bombardeios russos destruíram a maior parte de fornecimento de eletricidade e gás natural. E, sem dúvida nenhuma, a cidade de Severodonetsk e a cidade de Kharkiv hoje são praticamente cidades fantasmas, onde não existe um prédio em pé, uma casa em pé. Quer dizer, estão em pé, mas como em muitas fotos vocês veem, eles estão depredados, eles estão caídos. É impossível de morar lá dentro, sem nenhuma estrutura dentro dos prédios ou das casas, e com muitos corpos dentro que não puderam ser retirados por causa do bombardeio e ataque criminoso das hordas russas. No sul da Ucrânia, 3 mísseis cruzeiros atingiram a cidade portuária de Mykolaiv na quinta-feira, enquanto outros 2 foram abatidos perto de Odessa, ou seja, mísseis que vieram contra Odessa e as forças ucranianas conseguiram interceptá-los e destruí-los antes deles atingirem o alvo. A Ucrânia disse também que recebeu ontem, né, os novos mísseis de longo alcance dos Estados Unidos, HIMARS, e que é uma coisa muito importante, e ela vai poder usar esses mísseis de maneira tática a longa distância na região de Donbass. E os Estados Unidos, ao par disso, também já anunciaram ontem que estão fornecendo mais 450 milhões adicionais em assistência para a segurança da Ucrânia, incluindo mais sistemas de foguetes de longo alcance, disseram as autoridades norte-americanas. Quero agora abordar um pouco a questão da economia e da diplomacia. O Moscou, né, no caso a organização criminosa que comanda do Kremlin essa guerra com a Ucrânia, ele disse que não poderia comentar uma reportagem da revista alemã Der Spiegel. E essa revista alemã disse que a Alemanha estava pensando em expropriar parte do oleoduto o gasoduto oleoduto Nord Stream 2. Né? E, no entanto, ele disse que não pode comentar, mas foi o seguinte comentário do Kremlin, né? Se a Alemanha tomasse medidas concretas sobre a expropriação, essas seriam em primeira instância, né? Isso é uma questão para os advogados. Aí falou o Dmitry Peskov, que é a voz, o ventríloco do ditador e quem comanda os assassinatos na Ucrânia, Vladimir Putin. O Ministério da Economia da Alemanha está considerando a conversão, no entanto isso é uma coisa já definida, ele está considerando, não está aprovado, não está decidido, a conversão de partes do gasoduto Nord Stream 2 em uma conexão para um terminal de gás natural liquefeito na costa do Mar Báltico. Também a revista Der Spiegel informa isso naquela reportagem. Ele também estabelece rotas de transporte confiáveis para a Ucrânia, é muito uma prioridade, não só para a Ucrânia, mas para a Europa. Por quê? Para evitar uma crise global de alimentos, que foi dita pela ministra de Relações Exteriores da Alemanha, Annalena Baerbock, que está envolvida diretamente nessa questão. O Ministério de Relações Exteriores russos, né, ele está culpando os Estados Unidos da América pela proibição
da Lituânia de passar mercadorias sancionadas que cruzam o continente russo para o enclave russo de Kaliningrado, ou seja, porque enclave russo é errado, é esclave, porque ele é fora da Rússia, né? Ou seja, ele está ali de frente para a Suécia, de frente à ilha de Östersund também, que é sueca, fica entre a Polônia e então naqueles países ali do Mar Báltico, né? E ele não é, ele, na realidade ele é russo, antigamente ele era alemão, até a Segunda Guerra Mundial, quando o Stalin apropriou-se de Kaliningrado, que não se chamava Kaliningrado, chamava-se Königsberg, e aí ele expulsou, ele deportou todos os alemães dali, os que ficaram ele matou, né? Quem a guerra não matou, e importou, né? Trouxe russos para morar ali. Então hoje ali basicamente são somente russos que moram. Mas para chegar a mercadoria por terra, elas vinham de trem, seja da Rússia ou de qualquer outro lugar, elas vinham e tinham que passar pela Lituânia. Como a Lituânia é um país da União Europeia e participa da NATO, eles estão proibindo que esses trens com mercadorias passem para Kaliningrado. E os russos estão culpando os Estados Unidos e diz que a Lituânia terá consequências concretas sobre esse assunto e que não serão diplomáticas. Não se sabe o que eles vão fazer, se vai ficar na retórica ou vão fazer efetivamente alguma coisa. Eu acho que não tem muita coisa a fazer. A Turquia também está investigando alegações de que grãos ucranianos foram roubados pela Rússia e enviados para países. Inclusive a Turquia recebeu um navio de grãos ucranianos. A Síria recebeu um navio de grãos ucranianos. E a Rússia está negando essas acusações de roubo e disse que isso são exportações normais da Rússia. Mas isso foi testemunhado, tem gente que viu os grãos serem roubados já nas fazendas ucranianas e sendo embarcados em navios, como por exemplo, que foi até anunciado lá no porto, ali no Mar de Azov, da cidade que foi tomada ali na região de Azovstal, né? Que foi Mariupol, na cidade portuária de Mariupol. Eles carregaram os navios ali e mandaram embora, exportando para esses portos que eu lhes disse. O futuro da Ucrânia, segundo o Zelensky, acho que está certo, está nas mãos, está na União Europeia, porque a Ucrânia recebeu agora o aval de estatuto como candidata, ela já consta, ela recebeu um estatuto. Quando você recebe, é um passo normal para integrar a União Europeia, ou seja, ela recebeu um estatuto da União Europeia, então ela é candidata e foi reconhecida por todos os 27 membros que votaram a favor como candidata à União Europeia, o que é muito bom. E o Zelensky disse: o futuro da Ucrânia está na União Europeia. Eu acredito isso também, que vai melhorar muito a situação ucraniana. E o Joseph Borrell, falando em nome, que é o principal diplomata mais antigo da União Europeia, disse em resposta o seguinte: a Ucrânia vencerá, a Europa vencerá. Hoje marca o início de uma longa jornada que caminharemos juntos, né? Então, corroborando, falou, ele é o chefe da política externa, ou seja, o ministro de Relações Exteriores da União Europeia, o senhor Joseph Borrell. Um outro fato muito importante que está acontecendo, onde os russos estão ocupando, no leste da Ucrânia, eles estão sequestrando familiares de militares ucranianos, sejam sargentos, sejam oficiais, e fazendo ameaças, ou seja, fazendo tortura psicológica para que os familiares peçam para os militares se entregarem, saírem da batalha, para enfraquecer o exército ucraniano. Isso é um fato importante e é mais uma prova da violação de direitos humanos pela horda assassina, pelos orques do Vladimir Putin. Os combates no leste da Ucrânia continuam, e quem é mais atingido, lamentavelmente, é a população civil, porque se nós pegarmos a cidade de Severodonetsk, Lizansk, né? Essas cidades são cidades fantasmas, assim como é Mariupol hoje, assim como é Kharkiv, ou seja, está tudo destruído, não tem nada. O povo teve que fugir, tem pouca gente morando lá, bem menos do que tinha. Então, a situação hoje na Ucrânia, para vocês tomarem conhecimento, essa guerra criminosa movida por esse ditador psicopata, assassino, essa situação que está, ou seja, os civis que mais estão sofrendo efetivamente. E mais um fato importante: ontem mais um navio russo foi afundado no Mar Negro,
ele dirigia-se à Ilha das Cobras. Ele é um navio que transportava suprimentos e munições e foi atingido por um míssil disparado pelos ucranianos. E isso, sem dúvida, está dando muita dor de cabeça para os russos e para o próprio Vladimir Putin, dessa capacidade de fogo dos ucranianos. Muitos soldados russos, também feitos prisioneiros, eles dizem que foram enganados pelo ditador Putin. Eles falam isso. Tem algumas declarações que eles deram para a Deutsche Welle, a Ucrânia permitiu que eles fossem entrevistados. Então, os soldados falam o seguinte: no início foi nos dito que se tratava de uma coisa humanitária. Nós fomos imediatamente mandados para o front e lá tivemos que lutar, enfrentar o que eles chamavam de fascistas. Aí o soldado diz: mas fascistas não vi nenhum, né? Então, na realidade, eles estão enganando a todos. Estão enganando os russos com informações falsas na televisão russa, estão enganando os próprios soldados que estão indo para a morte. Mesmo porque a situação é muito grave. Vocês vejam as perdas, até eu tenho um acompanhamento aqui até o dia 23/6, que eu recebi ontem, de uma fonte militar ucraniana. Os russos perderam 34.430 soldados, ou seja, 34.500 aproximadamente, isso até ontem. É uma perda muito grande. E os feridos é praticamente o dobro disso, ou seja, 100.000 homens deles estão fora do combate, para quem inicialmente entrou com 200.000 homens na Ucrânia. Eles perderam 183 helicópteros, eles perderam 216 aviões de caça e bombardeiros, e também de transporte de tropas. Eles perderam já 626 drones, né? Eles já perderam 1.512 tanques, isso tudo até a data de ontem, e 14 navios bombardeados pelas forças ucranianas, e mísseis de cruzeiro 137 que foram interceptados pelo lado ucraniano. Então a situação não está fácil. Para quem esperava em 2 semanas dominar a Ucrânia, a guerra ainda vai longe, e hoje é marcado o 4º mês dessa guerra, que, na minha opinião, já pelo fato de como essa guerra está demorando e eles não conseguiram dominar o norte da Ucrânia, tiveram que se retirar de Kiev, eles continuam perdendo essa guerra, mesmo que eles conquistem Severodonetsk. É muito pouco para eles. E se a guerra durar muito, face às sanções existentes na Rússia, face às condições de manter tropas e não ter tropas para substituir, vai ficar cada vez mais difícil para o ditador psicopata, assassino Vladimir Putin. Obrigado a vocês que assistiram ao vídeo. Peço, inscrevam-se no canal, deem seu like e compartilhem com suas redes sociais. Deus abençoe a todos, paz e bem.